Olá, pessoal. Meu nome é Cibele. Nós estamos participando do CIT de 2023. Comigo hoje, para bater um papo, estão o Dr. Oswaldo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cibele. É o coordenador do Direito do Salesiano de Lins. E o Dr. Alcides. Dr. Alcides, obrigado. Seja muito bem-vindo. É o nosso juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Araçatuba. E hoje nós convidamos o Dr. Alcides para bater um papo com a gente sobre alguns aspectos do direito de família, né, Oswaldo? Sim. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Cibele. É uma satisfação estar novamente aqui no Unis Salesiano para termos um bate-papo aqui com o nosso convidado, Dr. Alcides. Quero agradecer o convite, parabenizar o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, na sua 3ª edição, e também parabenizar e cumprimentar o palestrante, o nosso amigo aí, juiz da 2ª Vara Civil da comarca, família. Da Vara de Família daqui de Araçatuba, o Dr. Alcides. Então, nós temos muitos temas, né, doutor, para discutir, claro. Mas vamos começar por um deles, né? A questão aqui, nós havíamos até batido um papo, né, Oswaldo, sobre um tema que envolve a administração dos bens dos filhos menores pelos seus representantes legais. Como nós temos esse congresso de âmbito internacional, nós achamos bacana, né, trazer para o público a discussão desse ponto, justamente para que haja uma análise, né, de outros pontos de vista, de outros países. E o Dr. Alcides tem contribuído muito com essa situação, né, na pesquisa, já é mestre, né, já faz parte dos grupos de pesquisa. E aí nós tivemos atualmente um caso real, né, doutor? Isso. Da questão da administração. Bem-vindo. Eu queria agradecer o convite do Unis Salesiano, na pessoa da professora Cibele, né? O professor Oswaldo também participando, veio aqui de Lins aí para a gente bater um papo aqui. E esse é um tema muito interessante aí que saiu na mídia, né, recentemente e tal. O caso da atriz agora global, né, Larissa Manoela e tal. Ela teve segundo foi noticiado na imprensa, né, ela teve um desentendimento com os pais, né, que são os gestores aí do patrimônio dela, e ela começou a carreira muito cedo, né, começou numa novela infantil, né, se não me engano lá do SBT e tal, desde pequena, e foi se destacando em publicidade também, outras participações, e aí foi acumulando um patrimônio enquanto menor de idade. E por ser menor, não poderia gerir o próprio patrimônio, que ficou sob a administração dos pais, no caso. E no final houve um desentendimento acerca disso, né? Essa administração, né, esse direito dos pais para administrar os bens dos filhos, é um direito, não somente um direito, né, mas na verdade um dever concedido por lei, né? Sim. O próprio Código Civil, ele coloca esse imperativo como um dever-poder dos pais, né, direcionado não aos pais em si, mas à proteção do menor ou da menor, no caso, né? Então, eles podem gerir esse patrimônio até como usufrutuários, né, a própria lei fala, mas não podem exceder, não podem dissipar o patrimônio, tem que se fazer um uso, vamos dizer, proveitoso, assim, no interesse da criança, do adolescente. E nessa situação que a legislação, doutor, ela traz, né, esse poder, dever dos pais em administrar, o legislador ele não traz em si um meio de controle para não só a administração, mas para poder prestar contas desse patrimônio, do menor ou não. A lei é omissa quanto a isso. Não, na realidade, são poucos os casos que surge alguma desavença, assim, né? Normalmente,
o menor ele acaba sendo credor dessa necessidade, tanto material, né, em termos de alimentos, de estrutura para crescer, para se desenvolver, como no campo sentimental, psíquico, né? O menor normalmente é credor. A situação inversa é muito rara, e esse é um caso que ela se destacou, né, em razão da profissão, como atriz e tal. O código ele é muito limitado em prever as situações, né? Ele prescreve que não pode ser, os bens imóveis não podem ser alienados, os bens em nome do menor, assumir dívidas, né, contrair uma garantia real em nome do menor também não é possível. Então são situações casuísticas, mas são bem limitadas. Até me impressionou quando eu estava lendo mais aprofundado sobre esse tema, né, que são apenas 4 artigos que o Código Civil se debruça, né, sobre esse tema. Então ele acaba deixando uma margem muito grande de atuação tanto para os pais e, em caso de desavença, para o judiciário poder resolver uma situação nesse caso, né? Pontualmente, né, no caso da atriz, pelo que eu li também, ela teria aberto mão do patrimônio em favor dos pais para evitar uma discussão judicial mais aprofundada sobre como foram feitos esses gastos, né? Como foram utilizados esses recursos. Nós somos pautados por provocações, né? Nós juristas, né? E o meio acadêmico é pautado também nas nossas interações com os alunos, e o judiciário também não seria diferente. Quando nós tivemos a situação da Maria da Penha, em que criou a Maria da Penha, isso tornou-se um levante para que outras leis fossem até provocadas para que houvesse modificações legislativas, né? Não foi diferente também com a lei de drogas e assim por diante. E agora nós temos aqui o projeto de lei 4053 de 2023, né? Que inclui o Estatuto da Criança e Adolescente e novas regras em razão da gestão do patrimônio dos pais com relação aos filhos, né? Uhum. E isso só foi também... essa provocação só foi também realizada em razão do que aconteceu com a atriz. Então a gente vê que o legislativo nosso, o legislador nosso, trabalha por provocações também, o que não deveria ser. A gente vê que o novo Código Civil, né, que agora nós temos uma comissão para o novo Código Civil, né, que nós temos aí as modificações da legislação, também é uma provocação também que a sociedade, através do ativismo judicial, faz, mas eu gostaria até que o senhor se manifestasse nesse sentido. O que o senhor acha disso, né? De todas essas provocações, porque o legislador que deveria ter o cuidado de modificar as leis sem que houvesse situações pontuais ou casuísticas, né, para tanto, só que fica adstrito aí aos casos concretos, né? E aí, sim, como por exemplo, a gente estava conversando há pouco sobre a tolerância zero, né? Uma conversa informal entre eu e o Dr. Alcides, mas a gente vê também que nós temos que nos pautar em questões que envolvam as modificações da legislação. O Código Penal é um exemplo disso. Reforma de 84, Código Penal de 42, e aí está em situação até pior do que o Código Civil, que teve uma modificação em 2002, né? Que nós tivemos aí. Então o Código Penal veio cheio de falhas, né? Com certeza. Cheio de brechas. Então gostaria de saber do senhor o que o senhor acha sobre tudo isso, todas essas provocações aí, a necessidade de tudo isso. Realmente, né? A gente vê que o parlamento, como no nosso caso, ele é bicameral, né? A Câmara representa o povo e o Senado os estados. Ele é uma caixa de ressonância aí da sociedade, né? E quando há algum evento assim que tem uma repercussão muito grande na mídia, né? Ele acaba atingindo o parlamento e sempre tem a autoria de algum deputado que sensibiliza, né,
com o tema, tudo, e promove essa mudança, né? Eu acho que é muito bem-vindo, né, esse tema, essa regulamentação, né? Não só no mundo artístico, né? Hoje a gente vê que os casos mais comuns, assim, no meu modo de ver, são também do esporte, né? Jogadores de futebol, notadamente aí que se destacam aí na juventude, 13, 14, 15 anos, já são contratados por clubes da Europa, né? Real Madrid, Barcelona, ou firmam pré-contratos, né? O próprio Neymar também foi também um agente, né, nessa situação de ser já contratado. E no caso desse jogador, o pai dele administra, né, o patrimônio, os contratos, tudo, né, que a gente também vê por notícia. Então, essa denominação do projeto, né, projeto talvez Larissa Manoela, né, não sei como é que está denominado, né, ele faz lembrar outros casos que foram também casuisticamente, geraram projetos de lei e após aprovados levaram esse nome. Caroline Dickmann, né? O projeto lá dos crimes virtuais, né, divulgação de imagens, né, de natureza, vamos dizer assim, não adequada e tal, imagens íntimas. A própria Maria da Penha, né, que é autora da lei que protege aí contra a violência doméstica e tal. Sim. Então, assim, a gente vê que o ideal seria que fosse feito um estudo mais aprofundado disso para que o menor, a criança, o adolescente fosse protegido de uma forma mais, vamos dizer assim, mais adequada, de um ponto de vista mais global e não pontual como está sendo, né? Essa situação aí, ela... Não sei se vai chegar no judiciário, já chegou, né? Ela teria que, como ela já completou a maioridade, ela pode se autorrepresentar, tem capacidade plena, né? Sim. Mas os futuros, a gestão dos futuros, aí teria que normalmente ser trazido ao judiciário, né? Já tem uma série de proteções, sempre no interesse da criança, né? Do adolescente. E eu acho interessante, sim, mas a gente tem que ver como é que vai se desenvolver, né? Normalmente um projeto de lei desses mais assim casuísticos, vamos dizer assim, não que não seja no interesse do menor, né? Mas que ele representa uma situação específica, eles podem tratar só especificamente e deixar de tratar aqueles casos que estão num contexto mais amplo de abuso financeiro, vamos dizer assim. Nós até falávamos sobre a questão, né, em nossas discussões, a questão da modificação é necessária, mas o sentido, eu creio, né, de uma efetiva fiscalização, né, do patrimônio. Sim. Talvez não seria impedir que os pais administrem o patrimônio do menor, né, doutor? Mas sim, para que fosse melhor fiscalizada essa situação ou mais controlado no sentido de que se o menor trabalha, por exemplo, né, que, como no caso da atriz, se o menor trabalha, então o que ela recebe teria que ir para a conta dela, por exemplo, em nome dela e não particularmente no dos pais? Seria Sim. isso, por exemplo? É uma situação que é possível, né? Mas mesmo ela sendo menor, as movimentações, os pagamentos teriam que ser através dos representantes, mas poderia ser uma solução, né? Talvez um controle mais específico, né? Nesse caso, né? E eu vejo dessa forma aí, que é possível se aprimorar, né? Esse controle. Uma das formas seria exatamente isso, né? Porque a conta é colocada em nome do menor, né? O depósito, ainda que o judiciário né, permita a movimentação, fica vinculado à fiscalização, né, do próprio Ministério Público. É que a gente vê que a fiscalização também por parte do Ministério Público, né? O Ministério Público fiscaliza a conta. Sim, sim. Deveria ser, na minha opinião, acho que mais efetiva, porque essa prestação de conta tem que ser efetiva e real. Então, e por parte do judiciário também, eu acho que tem que ter eu acho que como agora foi feito esse levante, até o projeto vai potencializar isso,
Eu acho que até a forma da fiscalização, quando o magistrado estiver diante do caso concreto, e até o próprio Ministério Público, eu acredito que, como está na ordem do dia, e vai estar a partir de agora, a fiscalização acho que vai ser mais efetiva, acho que vai ser em prol, né, da criança. E o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, eu acho que merece também uma reforma. Eu acho que a gente está falando muito em reforma tributária, reforma administrativa, reforma trabalhista que nós tivemos. Eu acho que as reformas são necessárias, sim, e muitas legislações nossas estão pendentes, né, dessa reforma, como o Código de Defesa do Consumidor, que nós estamos com 33 anos que fez o Código de Defesa do Consumidor, também merece uma reforma, e o Estatuto da Criança e Adolescente também. Eu acho que é um pontapé inicial para isso, né? Mudou, né? Da sociedade. Mudou. Sim. Mudou. No direito de família, muito, né? Sim, como nós temos agora, né? Já a questão da afetividade, né? Do reconhecimento como elemento jurídico, né? Hoje, como bem o professor Oswaldo pontuou, né, essa questão da reforma legislativa, ela é cada vez mais preemente, né? Sim. Se a gente imaginar que hoje nosso Código Civil é de 2002 e está passando por uma reforma agora, 21 anos depois, né? Então a gente vê como a sociedade em 2 décadas, aí, pouco mais de 2 décadas, ela evoluiu muito, né? Em todos os setores e no âmbito da família, principalmente, né? Se a gente voltar para trás no Código Civil de 1916, que vigiou até 2002, foram aí 86 anos. Não dá para imaginar hoje que o nosso Código de 2002 vá viger mais 86 anos. Exato. Ou daqui para frente mais 60 anos. Né? Em 2 décadas, o mundo, o Brasil, a sociedade mudou muito, né? E tudo tem que ser aperfeiçoado, a questão da mulher, a questão do transgênero, né? A questão das minorias, do indígena, tudo isso tem que ser retratado e tem que a legislação contemplar, né? Tem aquele jurista francês, o Ripert, Georges Ripert, ele fala que quando o direito ignora a realidade ignora o direito. Então a gente não pode chegar nesse ponto da sociedade, da vida real, a vida concreta, ignorar a relação jurídica, porque vai ficar um panorama descoberto, né? Aí o profissional do direito, o juiz, o advogado, não vai ter como atuar numa situação em que o direito não abrange e que acontece na realidade da sociedade. Então, para quem está participando com a gente, né, que está nos assistindo, nos acompanhando, eu acho que o que caberia a nós, né, trazer nesse caso prático que acho que é a curiosidade da maioria. No caso da Larissa. Sim. Vamos lá. Então, qual a realidade que nós teríamos hoje? Os pais administraram enquanto ela era menor, não existiu, né, o controle efetivo, porque não foi provocado. Quando ela se tornou maior, então, hoje ela percebe o que ocorreu e ao que ela se submeteu. Então, hoje, a legislação daria a ela o direito de... Olha, no meu modo de ver, o primeiro passo seria uma prestação de contas, né? Exato. Para verificar onde foi direcionado o dinheiro, os recursos, tal, tudo que ela ganhou nesse período, né? Respeitada a prescrição lá, que aí é uma questão que tem que ser analisada à parte, mas tudo que ela recebeu nesse período, os contratos firmados, tal, e como é que foi destinado esses valores. Se houve uma destinação inadequada ou, como diz o Código Civil lá, ruinosa, isso daí pode ser revisto e os pais terem que restituir a ela, né, os valores que foram empregados indevidamente e tal. Mas nesse caso, assim, eu percebi que até teve uma questão lá que ela tinha necessidade de pedir valores pequenos para a mãe, para o pai, R$10, R$20. Eu acho que isso daí que causou também esse, vamos dizer, esse levante aí da parte dela. Na verdade, era um exercício de poder, não só familiar, né, mas uma autoridade. Sim. Excessiva. Na verdade, foram criadas também, foi criada uma holding, né? E essa holding foram 2 empresas, se me falha a memória. E essa empresa, ela tinha uma participação menor nos lucros, né?
no recebimento. E a outra empresa, essa Hold, ela tinha uma participação maior. E, inclusive, o que ficou também assim evidente foi que os pais administravam, não prestavam contas para a filha, porque na verdade o patrimônio é da filha, por mais que ela fosse uma menor, é uma moça de 16, 17 anos, que é uma mulher, né? Sim, Só não atingiu a maioridade para ter capacidade plena, mas não havia prestação de contas. Inclusive, antes de ser encerrada a empresa, essa holding, os pais estavam pleiteando, né, a ela que tivesse uma pensão por 10 anos. Então, vejam que parecia que estava numa relação ali de sócios, uma sociedade, e que fugia as características da família, que eram a filha deles. Eles estavam tratando a situação como se fosse um empresário que estivesse tratando de algo que não fosse uma relação também familiar, afetiva, de pai para filho, né? Então isso que ficou também estranho e que soa também aos nossos ouvidos aí, né? Uma situação complicada, que a gente vê a frieza aí na situação, e o código tem que contextualizar isso, né? Contemplar, né? Enquanto menor, o Ministério Público pode, né, na representação tranquilamente. Sim. Enquanto maior, cabe a ela se movimentar e requerer, às vezes, diretamente ao judiciário, né, para ter essa providência, né? No caso desse desvio de finalidade da holding, né, transformar a família em uma empresa, é uma coisa muito delicada, né, porque muda, né, relação afetiva com relação econômica, tudo, né? O ideal é deixar as coisas separadas, né? Pois é. Exatamente. Né? Você vê aí a necessidade de uma modificação mesmo da legislação. Sim. Né? Para coibir, eu acho, essa administração abusiva, né? Na verdade. Talvez não é... Alguns doutrinadores já têm discutido, né, doutora, a situação no sentido da não possibilidade da administração dos pais. Mas se não houver possibilidade de administração, como fica o menor? Né? Ele fica desamparado, né? Porque se é um valor assim, muito significativo, muito alto, e a família também adere a esse projeto, existem aí bancos, gestores de patrimônio que trabalham, né, com essa movimentação, assim, sem administrar diretamente pelos pais. Aí é contratado um gestor de patrimônio que faz esses investimentos, essas, vamos dizer assim, mais aplicações financeiras e tal. Agora, quando não são valores significativos, aí um custo é demasiado para se contratar um gestor de patrimônio. Então, ficaria realmente a cargo da família. Para que seja fora da família, teria que ser nomeado uma espécie de tutor, né, para o menor, um tutor financeiro. Aí é uma figura aí que na reforma legislativa pode ser aventado, né? A gente teve aí, quando teve o Estatuto da Pessoa Deficiente, aí foi criada aquela figura da decisão apoiada, né? Sim. Que são 2 personagens indicados aí pela pessoa que está fragilizada, que está vulnerável, né? A gente não pode dizer incapaz porque não é incapaz, né? Está vulnerabilizada. Auxilia ele na vida cotidiana, nos negócios jurídicos e tal, acompanha, né? Esse processo lá chama decisão apoiada. E pode ser uma coisa nesse sentido em relação ao menor, para que auxilie tanto o menor como às vezes os pais. Sim. A gente sabe que o Brasil é um país que carece muito de educação financeira. Exatamente. Também, e às vezes não é nem por a gente fala em direito má fé, né? Mas numa conotação mais usual seria assim, má intenção dos pais de destruir o patrimônio, né? Usar inadequadamente. Muitas vezes é por falta de informação ou formação financeira, educação financeira, e que falta, né? Por vários motivos, falta, e aí acaba não se ajustando às necessidades da criança, às necessidades da família,
aí passa uma imagem de abuso, né, em relação à criança e tal, que pode ser contornada talvez com uma situação dessa uma decisão apoiada ao menor, né, talvez. Como magistrado, como que o senhor vê essas modificações legislativas? Porque o 1691 do Código Civil, que prevê sobre esse acompanhamento, né, essa gestão, e ele fala de forma simplista da administração pura e simples, né? Não trata de maiores detalhes que a gente vê que, ao longo do tempo, a gente tem que trabalhar. E aí nós temos a lei especial, que é o Estatuto da Criança ou Adolescente. O senhor, como aplicador do direito, o senhor entende que essa modificação, esse projeto de lei, devia abarcar situações que fogem lá da curatela, lá da administração da pessoa e bens do Código Civil, e deveria potencializar mais ali o Código de Defesa o Estatuto da Criança e Adolescente? Como que o senhor, como aplicador do direito, como jurista, né, como juiz, acha que deveria ser, esse projeto de lei deveria contemplar o quê? Deveria contemplar a lei especial? Deveria ter modificações também no Código Civil? Como que o senhor entende? Olha, eu acho que no teor do Código Civil ele poderia ser acrescentado alguns parâmetros mais objetivos, né, mais delineados. Sim. Em relação ao ECA, né, como ele é um estatuto protetivo, e ele deixa bem claro já que o principal interesse é o do menor, né, da criança e do adolescente, também pode ser acrescido algo nesse sentido. Ele pode avançar nesse setor de proteção, tanto faz a proteção material, a proteção afetiva, quanto a proteção financeira. Pode abarcar esses pontos, né? Mas eu acredito que talvez se imagine a criação de um aprimoramento dos órgãos aí de controle, do próprio Conselho Tutelar, né? de fornecer informações aos pais, aos tutores, aí, como direcionar esses recursos aí que, para a criança, para o adolescente, são necessariamente também para a educação, mas para o desenvolvimento e o crescimento dela, né? Formar um cidadão responsável, que seja útil para a sociedade. Então, eu acho que pode ser ampliado nesse sentido. Mas, por outro lado, sim, é uma coisa que tem que ser bem sopesada para não ir além do limite, né? A gente vê que quando o legislador ele se alvora a regulamentar demais determinado instituto, acaba aprisionando ele dentro de uma cápsula que impede que ele consiga não digo se movimentar, né, mas ter um pouco de espaço para se adequar às situações da realidade social. Então, se for muito fechado, um sistema muito compactado, ele pode aprisionar os pais dentro de um sistema que qualquer passo além pode implicar numa perda de poder familiar, numa sanção, num questionamento. Às vezes é chato para o pai, né? A gente sabe que no nosso sistema jurídico é muito raro o menor se voltar contra os pais por uma questão dessa natureza financeira. Mas a gente vê que no sistema, por exemplo, americano, que é mais noticiado para nós, chegam mais informações, muitas vezes o menor, ele entra judicialmente através de um curador, né, uma pessoa lá no direito do common law, para questionar os pais determinada medida. E lá é nesse ponto, muito mais avançado que aqui. Por exemplo, por que os pais investiram numa startup de tecnologia se sabia que aquilo lá não ia levar a nada? Esse questionamento num tribunal americano não é tão incomum, né? Aqui é muito raro ainda, né? Nossa sociedade está ainda caminhando nesse sentido. Mas eu acho que nesse ponto, se regulamentar mais, é interessante para proteger o menor. E talvez para proteger os pais também, né? Mas um excesso de normatização pode levar nesse aspecto que eu mencionei, compactar demais a figura jurídica, o modelo jurídico, né? Porque o problema é exatamente quando tem valores. Sim. Né? Valores além vamos dizer, do comum. Porque se o menor recebe uma herança,
ele recebe em nome dele. Sim, Esse bem fica em nome dele e o pai ou a mãe só consegue alienar o bem, né, vender o bem com autorização judicial. Então, em relação a isso, aos bens que estão em nome do menor, a legislação já controla. sim. Né? Agora, a administração dos frutos, por exemplo, que recebe, né? Os proventos, os frutos, é aí. Essa fiscalização, eu fico me perguntando, queria até saber o que o senhor acha. Hoje nós temos, na seara criminal, nós temos as centrais de penas e medidas alternativas, que foi uma criação, né, muito, muito sábia do judiciário e na criação, né, com o apoio do sistema penitenciário, né, de fiscalizar as penas e medidas alternativas. E isso tem dado muito certo porque a pecha do judiciário, do juiz e do promotor de justiça em fiscalizar se aquele indivíduo A está cumprindo ou não a prestação de serviço à comunidade, ou seja, qualquer outra medida alternativa, ficar a critério do judiciário. A gente sabe que a fiscalização são muitos processos e às vezes não é tão eficaz como as centrais de penas e medidas alternativas, que presta esse compromisso para a sociedade e presta contas também para o judiciário. O senhor não acha que seria também o caso, uma central também para fiscalizar questões atinentes aos menores, em especial agora o patrimônio e questões que envolvam também as regulamentações de visitas, que a gente sabe hoje com o aumento da violência doméstica, as regulamentações de visitas ficam adstritas ao Conselho Tutelar e a gente sabe que em algumas situações até o oficial de justiça tinha que ir junto com o pai na visita ali, aquela visita orientada e assistida, né? Uma central também não seria uma saída, uma fuga para que houvesse uma fiscalização melhor, né? O que o senhor acha disso? Um acompanhamento aí dessa aplicação, tudo, né? Seria interessante. Eu acho que poderia se pensar num modelo, né, de como é feito com o incapaz, o idoso, normalmente, né, aquele deficiente também, aquele que apresenta um relatório, um balanço da gestão, por exemplo, né? Nesse projeto de lei, por exemplo, colocar às vezes um valor aí, talvez salários mínimos, 100, 1.000 salários. O menor que tiver um patrimônio acima de 1.000 salários mínimos, nisso. Que seria aí um valor bem expressivo, né? 1 milhão e pouco, Sim. né? Esse gestor, o pai, a mãe, ele teria que apresentar um balanço para um determinado órgão, poderia ser o Ministério Público, Sim. por exemplo, desse acompanhamento dessas atividades. Eu concordo também com isso. Eu acho que limitar a questão do necessário para a subsistência, né, da criança, que fosse em salários mínimos, a ser analisado e, no mais, inserir esse dever, né, de prestar contas, da fiscalização. Acho que seria... Como é feito hoje, assim, com as fundações, né, tudo, acho que isso daí teria um aspecto aí do maior controle, né, do Estado, né, sobre essa gestão, tudo para evitar precarizar o futuro, né, da criança, do adolescente aí dissipar e tal, porque o pai tendo essa responsabilidade de encaminhar isso para alguém já funciona, já é muito pedagógico, né, já tem um elemento já muito que reforça essa responsabilidade, não só jurídica como moral também, né. Tem que prestar contas tal do patrimônio, né, uma coisa assim que chama atenção. E no tocante à pena também, as visitas, né, eu que atuo em vara de família há muitos anos, né, infelizmente a gente vê essas situações de ter que o oficial de justiça acompanhar o início da visita ou a entrega do menor para o pai e tal. E aí são situações muito penosas, né, para as partes, para a criança, né. Aí redunda também na alienação parental, né, que acaba impedindo as visitas, o contato do pai, da mãe, dos avós também. Hoje a gente tem bastante demanda judicial nesse sentido, de visita dos avós, né? Nós vamos gravar
um outro bate-papo sobre alienação parental. Que ótimo. Eu acho que esse ponto, né, que já também tem projeto para revogar a lei de alienação parental, Sim, sim. é algo bacana também para a gente trazer, né? Agora em outubro, né, nós vamos participar lá do congresso do IBDFAN, né, em Belo Horizonte. Certeza que vão ter muitas novidades, né? Eu acho que esse tema aí da atriz também vai ser trazido, né, a debate, né? Pelo menos vou procurar acompanhar um painel que trata desse tema. E aí muita novidade, né, a gente traz aí para a gente conversar. Ótimo. Então teremos outros pontos aqui para bate-papo. Então eu quero agradecer, né, já para a gente poder finalizar, agradecer ao Oswaldo pela participação. Obrigado, Sibeli. Seja muito bem-vindo agora, né, às nossas gravações, porque estamos compartilhando coordenações em locais distintos. Ao Dr. Alcides por ter deixado o tempo dele precioso lá, de muitos despachos, né? Muitas decisões para serem feitas, por estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento tão vasto que o senhor tem. Imagina, eu que agradeço o convite e as perguntas, aí foi muito interessante, é um tema que está na ordem do dia e a gente vê que surge muita dúvida a respeito, né? A gente lê os jornais, aí tem muita confusão também. É sempre bom falar sobre esse assunto aí do nosso ponto de vista, né? Que sempre apresenta alguma coisa. Obrigado, professora Sibeli, professor Oswaldo, aí pelo bate-papo. Eu que agradeço. Então, este foi só um pouquinho dos vários bate-papos que teremos sobre direito de família. Com certeza. Participem do Congresso Internacional, assistam às outras palestras que teremos disponíveis para vocês. Bom, obrigada.